Senhores, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia, do Portal Horticult. Para mim é uma honra sem igual estar falando com vocês, com você, Rosenberg Cariri, e você, Chico Dias, é, é, um mestre do cinema brasileiro e um excelente ator, que eu acompanho a carreira de ambos e sou muito fã. Muito obrigado por nos receber, tá certo? Obrigado por suas palavras, Luan, muito simpáticas e agradáveis. Obrigado. Ô, Eu que Luan, muito agradeço. obrigado, viu? Uma alegria nossa conversar com você, viu? Rosenberg, minha primeira pergunta é para você. O que passou pela sua cabeça quando leu a entrevista lá é, em 1989 e surgiu o insight de isso precisa virar um filme? Dá para compartilhar um pouco dessa conexão inicial com a história do filme Corisco e Dadá, por favor? Tu falas de que entrevista, ô Luan? Com a Dadá. Um, com Sim, a da Dadá. entrevista, a entrevista que eu fiz com a Dadá, não é isso? Isso, exato, Pronto, exatamente. pronto. Olha, essa entrevista foi uma homenagem que se fez ah, lá na Universidade Federal do Ceará para duas mulheres assim de grandeza da história das lutas brasileiras, né? Que foi a Elizabeth Teixeira, das Ligas Camponesas, né? Do filme do Coutinho, um Cabra Marcado para Morrer, né? E da Dadá, que foi até Fortaleza. E eu tive a oportunidade, junto com o Zé Humberto e outros amigos meus, de fazer uma entrevista com Dadá. Essa entrevista me tocou de forma profunda, porque a mulher narrando aquela história, né? Com aqueles acontecimentos, ela contando como sonhava com os perigos e os avisos, as magias, os encantamentos, as dificuldades, os sofrimentos profundos, as mortes de alguns filhos, né? Na Caatinga, a violência de Curisco quando a raptou, né? A dificuldade dela de se adaptar naquela vida do cangaço e tudo mais, né? Ela me contou até o momento em que ela enterra a cabeça do Curisco, que estava exposta no Museu Nina Rodrigues, na Bahia. Um absurdo, né? Uma cabeça exposta, como... E ela consegue mover uma campanha, junto com Jorge Amado e outros grandes escritores, junta o corpo de Curisco com a cabeça e ele pôde, por fim, repousar em paz, acredito eu, né? Então, aquela minha história me tocou profundamente e eu saí dali, rapaz, isso parece é uma tragédia grega, assim, na sua dimensão tanto mítica, né, como sagrada também, né? Porque isso tudo se reveste também de uma violência do sagrado, né? E eu disse, eu tenho que fazer um filme sobre isso e tal. Quando surgiu o edital do Renascimento do Cinema Brasileiro, a gente foi um dos poucos contemplados no Brasil, né? A gente escreveu o roteiro praticamente em 10 dias, 20 dias, assim, no máximo, porque aquilo estava em ebulição dentro da gente, e junto com todas as leituras que a gente tinha, com todas as narrativas, com todas as nossas vivências de sertão, não é? De literatura de cordéis e tal. E, a partir daí, um pouco dinheiro nós partimos para o sertão, né? Tivemos a felicidade de ter ao nosso lado nomes como Chico Dias, como Dira Paz, como Regina Dourado, Bede Paiva e tantos outros atores, inclusive da região, né? Chico Alves e tantos outros, né? E foi um grande desafio realizar aquele filme naquele momento em 13 cidades do sertão do Ceará. Começamos em Exu, cidade de Luiz Gonzaga, filmamos naquele cenário belíssimo, lá no Pernambuco, depois em cidades do sertão cearense e, por fim, no mar. Né? Foi um grande desafio, mas, como eu já disse antes, nós não podíamos deixar de realizar esse filme, né? Porque era muito importante, simbolicamente, naquele momento em que o cinema brasileiro voltava a respirar, a existir, a se inquietar, né? E a gente achava que o Nordeste brasileiro tinha um papel fundamental na cinematografia brasileira, né? E que esse filme podia ser importante para empoderar simbolicamente uma geração. Nesse aspecto, é um filme de uma geração, assim como
o Baile Perfumado, lá no Pernambuco, né? Os filmes surgiram no Pernambuco e tal. E quando o filme ficou pronto, que nós conseguimos exibir, olha, foi uma alegria imensa, né? Pela força, pela grandeza do filme. Eu digo não isso não como uma coisa pessoal, de mérito pessoal, mas eu diria de mérito de um coletivo, de mérito de uma geração, não é? De equipe técnica, Ronaldo Nunes, que tinha chegado do Rio, era do Cinema Novo, na fotografia, junto com o Chico, com o Dira, com o Márcio Câmara, que fez o som, com o Severino Dadá, que fez a montagem e tal. Tudo isso resultou desse esforço e dessa alquimia. Eu acho que a força desse filme vem muito também do sertão, vem muito também das memórias, das energias, dos arquétipos e da alquimia do encontro. É isso. Muito bom. Chico, minha próxima pergunta é para você. Ao dar vida a um personagem tão icônico e visceral como o Corisco, o Diabo Loiro, qual foi o momento mais desafiador para entender a complexidade e os dilemas dele? Houve alguma cena específica que ficou marcado para você de uma forma muito especial? Poderia compartilhar um pouco sobre, por favor? Eu acho que o momento mais importante foi quando eu recebi o convite. Primeiro, é, um desafio de alta profundidade, um desafio de alta performance, um desafio para um ator, né? Eu estava ali no meio da minha carreira, início de carreira, mergulhar num personagem que está vivo no imaginário do povo brasileiro, nordestino principalmente, é uma grande responsabilidade. Então, eu acho que o momento que eu mais me lembro foi quando me foi proposto o desafio. Depois, quando eu cheguei em loco, que eu comecei a conviver com o lugar, com a instância que o Rosenberg queria, que tipo de filme que ele queria, com aquelas pessoas, com aquele sertão, naquela roupa, também já foi o segundo passo de espanto, perplexidade, alegria e entusiasmo, um caldeirão de emoções para formatar aquele barro, né, que estava me sendo colocado para eu moldar, junto com os colegas, claro. E depois a disponibilidade de espírito a cada dia nos desafios que a partitura do Rosenberg exigia, assim, entendeu? Então, foi um filme que foi feito dia a dia e o método de produção foi formatando o personagem, os colegas foram formatando, aquela comida foi formatando o personagem, o que eu ouvia, o silêncio do sertão, aquelas noites, esse convívio, né? Esse argila, esse ser orgânico que é uma produção de cinema e me lembro, assim, como momentos mais impactantes para mim são quando eu vesti a roupa dele pela primeira vez, que baixou um samurai, algo que não era da minha natureza, uma postura, né, uma atitude. Consequentemente, após vieram as vozes, a oralidade. E me lembro bem as primeiras grandes cenas e desafios que eu vou me lembrar sempre na minha vida e que me deram alguns prêmios, que é aquele credo ao contrário, a cena, o encontro com o Dadá, o estupro, a cena do estupro, que foi feita de uma forma alegórica, linda, linda, que eu acho linda, apesar da dureza da realidade da cena. E o próprio convívio e a troca com a Dira, também ainda ali, né, querendo fazer bem. Então, é uma história, é um processo fílmico que eu nunca vou esquecer. Então, a própria derrocada, você fazer um personagem que desce, que fale, que vai perdendo. A gente tenta sempre glorificar o personagem, mostrar que não, esse o Rosenberg assim, é uma tragédia, é uma tragédia. Ele vai a um ponto que ele começa a perder, perder, perder. É uma história de uma derrota no sentido. Então, trabalhar nesse sentido é muito difícil. Mas é assim, eu acho que eu posso escolher o Corisco como um dos personagens mais marcantes da minha carreira, sem dúvida alguma. Muito bom. Minha próxima pergunta é em relação à restauração da obra. A gente vê que cada vez mais essa busca por preservar e restaurar grandes obras do cinema brasileiro. Então, para vocês, ambos, qual é o significado desse filme ser restaurado em 4K, tanto pessoalmente quanto para o legado do cinema brasileiro, em específico ao nordestino?
Vai lá, Rosenberg. Bom, é, a restauração dessa obra eu devo ao Petrus Cariri e à Bárbara Cariri, meus filhos, me deram esse presente, não é? E não só, junto com o convênio agora com o Museu da Imagem e do Som do Ceará, estão sendo restaurados, escaneados em 4K, né? E o Petro está fazendo a restauração do meu primeiro filme, O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que é um filme. Foi o primeiro filme longa-metragem documental feito no Ceará e um dos primeiros do Nordeste. É, a saga do Guerreiro Alumioso está sendo restaurada também, e todos os meus filmes estão sendo restaurados. Nós teremos 11 filmes restaurados no próximo ano. Acredito ter um convite da Cinemateca Brasileira para fazer uma retrospectiva da minha obra, porque no próximo ano eu completo 50 anos. Eu realizei o meu primeiro curta, não é? Então, esse será um momento assim muito importante para mim e para a gente entrar em contato no conjunto, né, com essa obra. Eu acho que todo o cinema brasileiro tem que ser restaurado, tem que ser difundido em universidades, em escolas, em TVs comunitárias, né? Há de se criar uma política pública para isso. É de fundamental importância. Essa memória é muito preciosa, né? E não deixar essas cópias restauradas em um só local, que pode pegar fogo, né? Mas você, como hoje digitalmente é possível, você espalharia toda essa obra, toda essa restauração do cinema brasileiro em vários acervos e arquivos nacionais e internacionais, porque o cinema brasileiro, ao lado da literatura e de outras manifestações artísticas, sem dúvida, faz parte da construção do que nós poderíamos chamar de uma alma brasileira, de uma brasilidade. Chico. Muito bom. Eu acho Chico, assim. só para a gente finalizar, eu quero que você esteja à vontade a mandar qualquer mensagem de valorização ao cinema nacional e falar sobre a importância dessa obra. Então, para a gente encerrar com chave de ouro, eu deixo você com essa missão, por favor. Olha só, gente, os tempos estão correndo muito rápido, a história está passando voado, então nós temos a oportunidade de fixar a memória, fixar nossa história, ver as nossas raízes, ver as nossas. Para onde cresce a nossa árvore, é vendo o que já foi feito. Então, por exemplo, Curisco e Dadá, Restaurado, Nordeste, Cangaço, é um filmaço. Então, quem puder, tiver a oportunidade de assistir, tenho certeza que não vai se arrepender. Por isso que dá em 4K. Perfeitos, muito obrigado pela honra aí de ter conversado com vocês. Foi muito Imagina, engrandecedor. a Parabéns pela alegria foi carreira de você. nossa. Até Até a logo. próxima. E para o que precisar, contem conosco. Tchau, Tá bom, tchau. Luan, divulga, divulga, divulga. Pode deixar, vou divulgar. muito Valeu. obrigado, Luan. Alegria Obrigado, cara. falar com Valeu, você. Chico. Tchau. Um abraço.